Olá meus amores, bem-vindos! Então, nós hoje vamos ter uma leitura um pouco diferente porque o baralho das três moças e as três moças chamaram por mim, então nós estávamos a trabalhar com os baralhos das fadas e ainda não estávamos há muito tempo, eu estava a gostar, mas agora nós vamos dar uma parada aí nos baralhos das fadas e vamos fazer esta leitura com as moças e com outros tarôs e oráculos que elas escolheram. E logo vemos depois se voltamos para as fadas, se não voltamos, porque elas têm aqui alguma coisa para dizer de amor. Vocês já sabem, este baralho das três moças fui eu que criei, junto com as três moças. Maria Padilha, Maria Mulambo e Rainha dos Sete Portais. Rainha dos Sete Portais é a minha pombagira, a minha moça. A minha moça. E vamos ver o que é que elas querem. O que é que elas querem? Eu vou tirar como costumo tirar o tarô. Vou tirar 6 cartas, que é o que eu costumo tirar, eu gosto. E depois vou tirar uma ou duas debaixo do baralho e vamos ver o que é que vem. E depois vamos complementar a leitura com outras cartas, logo vemos. Porque às vezes, já sabem, às vezes a mensagem principal nem vem logo no início. Mas elas devem saber o que é que precisam de fazer para me fazer chegar a mensagem certa. Uou! Filhos, primeira carta. Admirador secreto. Uau! Prisão social. Meu Deus. Os limites saudáveis. O planeamento. E a recompensa. Por baixo do baralho. Por baixo do baralho temos a instabilidade e a vulnerabilidade. Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo a história entre um homem e uma mulher, como sempre. Eu adoro uma bela de uma história entre um homem e uma mulher. Em que nós vemos um homem... Não, vamos contar a história entre um homem e uma mulher, mas vamos começar por falar sobre ela. A mulher colocou limites saudáveis a um determinado homem. Porque esse homem teve um comportamento muito instável com ela, não lhe deu a estrutura que ela queria, não lhe deu o tipo de relação que ela queria, e ela, enquanto estava ligada a ele, ela sentia-se completamente assim instável. E ela não quer isto, ela quer alguém que lhe transmita segurança, que lhe faça sentir bem, e este homem não lhe fazia sentir isto, então ela acabou por pôr limites saudáveis, criando um certo afastamento entre eles, seja isto o que for. Ok? E ela sentiu-se muito vulnerável com este homem. Eu acho que foi a pessoa com quem ela se entregou realmente a alguém, tenha durado isto o que durou, ou tenha sido isto o que foi. Pode até nem ter sido uma relação muito, como é que eu ia dizer, séria, formal, podem não ter sido... marido e mulher, podem não ter sido namorados, pode até ter sido uma coisa casual, mas para esta mulher, dentro dela, ela nunca... Ela entregou-se a este homem, de corpo e alma, foi o que eu ouvi, e ele tratou-a de uma forma que a fez sentir mal. Ele tratou-a de uma forma que fez com que ela se sentisse mal em ter sido vulnerável com ele. E ela até pode ter criado um bloqueio e uma dificuldade em abrir-se novamente depois disto que aconteceu com este homem. Ok? Em relação a ele, mesmo que lhe custasse a ela acabou por colocar uma barreira e dizer não, assim não dá, não quero, não. É não. Mesmo ela tendo sentido
um conforto com ele como ela nunca tinha sentido antes. Por isso é que ela se vulnerabilizou perante esta pessoa, mesmo que ele não lhe tivesse dado a estrutura que ela precisava para se vulnerabilizar. Ou seja, deixem-me ver se eu explico isto. Este homem tem algo que mexe muito com ela, ela não sabe explicar, ok? Ele tem algo que mexe muito com ela, ela não sabe explicar, porque noutras alturas da vida dela, ela tinha precisado de muito mais demonstrações de interesse da parte de um homem para ela se vulnerabilizar como ela se vulnerabilizou com ele. E com ele, de alguma forma, não foi preciso ele demonstrar isso tudo. Ela imediatamente sentiu-se à vontade com ele. Foi uma coisa instantânea. E isso depois incomodou-a porque as coisas não andaram no sentido que ela queria. E ela ficou a sentir-se instável, insegura. Ele fazia-a sentir insegura. E ela até ficou a questionar, será que eu fiz bem em vulnerabilizar-me? Eu acho que não fiz bem, eu acho que isto está errado. E ela acabou por se afastar dele porque esta relação não avançou como ela queria, ok? Agora, ela realmente nunca sentiu vontade de se abrir com ninguém como ela fez com ele, passado muito pouco tempo, percebem? O que é que acontece? Este homem tem aqui alguma pendência relacionada com filhos, ou na altura ele tinha alguma pendência relacionada com filhos que fez com que ele não pudesse dar-lhe a ela o que ela queria. Percebem? Ele tem aqui uma cena qualquer com filhos que fez com que ele não pudesse dar-lhe a ela o que ela queria. Eu não sei se ele disse isso a ela, atenção, era o que se passava dentro dele. Ele tinha algo, um compromisso com os filhos, uma responsabilidade que pesava nele e que fazia com que ele, e que fez com que ele não desse prioridade a esta conexão com ela, nem desse prioridade a ela. Ok? Mas é assim, eu acho que ela fez bem em rejeitá-lo, porque é assim, todos nós temos responsabilidades. Se ele não lhe disse nada, se ele não lhe explicou, se ele simplesmente às vezes estava com ela, às vezes não, às vezes rejeitava sem ela saber porquê, isso só lhe trouxe a ela instabilidade, não lhe trouxe a ela nenhum tipo de informação sobre o que se passava, ok? Então, se ela não queria instabilidade, ela disse que não à instabilidade, não foi a ele, ela disse que não quero isto, neste formato, seja contigo ou com qualquer pessoa, não quero. Pronto, e então, eu acho que ela fez bem, ok? É isto. Este homem, porém, nunca se desligou dela e ele está aqui como um admirador secreto, ou seja, ela rejeitou-o, mas ele continua por perto a observá-la e a observá-la, a observá-la, a prestar atenção ao que ela faz, ao que ela diz. E ele está aqui escondido atrás do buquê de rosas, não é? As rosas aparecem nestas cartas todas, eu sei, mas particularmente esta chamou-me a atenção, porque elas estão em todas as cartas, mas nas outras não me chamou a atenção. E nesta chamou-me a atenção o buquê de rosas. Então, ele fica a observá-la e ele ainda tem sentimentos por ela que ele nunca expressou nem assumiu nesta história que eles tiveram no passado, ok? Um dos motivos que fez com que ele não tivesse se expressado ou assumido, ou o que quer que seja em relação a ela, tem a ver um bocado com a questão da prisão social. Este homem é um homem muito preso a conceitos sociais, ok? E de alguma forma talvez ela seja um bocadinho fora da caixa, um bocadinho diferente do comum, e ele não conseguiu enquadrá-la dentro daquele mindset que ele tem social, ok? Ele não conseguiu enquadrá-la e também não lhe disse isto, atenção. Só que é assim, ele ficou sempre a observá-la à distância e nós temos agora o planeamento e a recompensa. Este homem está a planear reconquistá-la porque ele nunca conseguiu se desprender. Ele está escondido atrás do buquê de rosas vermelhas. Este homem tem ainda sentimentos por ela e agora ele tem consciência que tem esses sentimentos, porque pode ter havido uma fase em que ele não se apercebeu que tinha.
Afastou-se, ela afastou-se, ele afastou-se, e eu não sei se ele imediatamente lhe caiu a ficha. Só que como ele começou a perceber que não se conseguia afastar e que estava sempre a ver o que é que se passava, ele começou a perceber que havia aqui qualquer coisa mais sério do coração dele para ela. E ele está a planear o regresso e ele quer a recompensa por este planeamento. Ou seja, embora ele saiba que falhou em muita coisa, esta recompensa que ele procura aqui a recompensa vem como se fosse uma vitória. Como se fosse o 6 de paus do tarot. Eu acho que ele busca essa vitória. Ele está a planear as coisas para quando regressar para a vida dela, ter vitória com ela. De alguma forma. É isto que eu vejo aqui. E agora? Vamos tirar Fantasy Feline. É um baralho de gatos que eu amo. Fantasy Feline. É assim, isto está tão cheio de cartas por causa dos baralhos das fadas que eu não tirei aqui do meu suporte, que eu já não tinha espaço para os outros. Então agora tive que criar aqui um plano, uma estratégia. Fantasy Feline temos 8 de ouros. Porque o plano dele é trabalhar nesta conexão. E assim, este é um baralho de gatos, o baralho de gatos traz muita energia da intuição. Este homem tem estado mais intuitivo, está mais conectado espiritualmente do que quando eles tiveram aquela interação antes, ok? 8 de ouros. Ele quer trabalhar na conexão de forma visível, podemos dizer assim, porque ele tem estado a trabalhar na conexão e nele próprio sem ela saber. Porque ele fica a observá-la e fica a pensar e a planear como é que vai quebrar esta distância. Pode ser uma distância física ou não. A torre. Ele mudou completamente a maneira que ele tinha de ver esta mulher. Completamente. A torre. E foi quando ela rompeu com ele que as coisas começaram, que ele começou a ficar claro das ideias. Ok? Mas, entretanto, para alguns de vocês já passou algum tempo desde que vocês e ele, desde que a mulher da história, alguns de vocês são a mulher da história, não é? Ok, repetindo, para alguns de vocês esta mulher já passou algum tempo que estas duas criaturas tiveram aquela coisa que eles tiveram no passado. O passado pode ter sido ontem, não é? Mas para alguns de vocês isto já foi um passado um bocadinho mais antigo. E ele, com o tempo, em observação, a ser o admirador secreto dela, com o tempo, acabou por mudar completamente a maneira como ele a vê. Houve uma ruptura na forma como ele vê esta mulher. E ele agora vê muito mais, de uma forma muito mais positiva do que ele via no passado. Porque no passado, lá está, ela tem aquela energia de pessoa fora da caixa, diferente. Ele nunca tinha conhecido ninguém assim, ele não sabia como enquadrar esta mulher na vida dele, no formato social em que ela se encontrava. E agora ele está a começar a perceber qual o papel real que esta mulher tem para ele e o que é que ele pode fazer em relação a isto. Mas ele teve um grande despertar, proporcionado pela conexão que ele tem com o divino. Ele teve um grande despertar e uma grande alteração de consciência, mudou muito, este homem mudou muito. E lá está, isto pode ter sido já há muito tempo no passado, há muitos anos, isto pode ser uma coisa que aconteceu há menos de um ano, ok? Mas deu tempo para ele mudar isto tudo, depende da situação, ok? Para alguns de vocês talvez ele queira pedir desculpa a ela pela parte dele, pelo aquilo que aconteceu, não é para todos. Olha, eu disse que ele andava a ouvir a intuição, a papisa, uau! Este homem, de alguma forma, teve um despertar espiritual, uma alteração na pessoa dele, ele é outra pessoa, ele começou a ouvir mais a intuição e a intuição dele claramente que o empurra na direção dela. Ele nem consegue, é assim como eu há bocado disse, que havia coisas que ela não conseguia explicar, como é que ela se sentia tão confortável com ele, assim do nada, não é? Ele sentiu a mesma coisa com ela, há muita coisa em relação a ela que ele não consegue explicar porque não há explicação, são conexões de alma
com grande compatibilidade e afinidade espiritual, mas nem sempre as conexões com grande afinidade espiritual têm grande afinidade na matéria. Ou seja, eles podem ter enquadramentos sociais diferentes, personalidades diferentes, podem ter sido educados por famílias diferentes, podem ter níveis ou status social diferentes, sei lá, eles podem ter tudo diferente nesta vida. No entanto, eles sentem-se tão bem um com o outro que é completamente inexplicável. E dadas estas diferenças, não era isto que eu queria dizer. Eles sentem-se tão confortáveis um com o outro que não conseguem perceber o que é que se passa, não é? Porque não há lógica nisso, era o que eu queria dizer. 3 de espadas. Portanto, houve aqui coração partido, houve aqui a separação entre os dois, partiu o coração. Pode ter partido o coração aos dois, ok? Esta separação foi uma separação dura, ainda está a ser uma separação dura, ainda está a ser, ok? Epá, estou com vontade de chorar, meu Deus. Ok, já passou. Uma destas pessoas chora por causa da outra. Talvez as duas chorem. E daqui a bocado eu também choro. Rainha de Ouros, ok? Houve aqui um trabalho de amor próprio que eles realizaram também à distância, enquanto estiveram separados. Epá, mas isto é amor verdadeiro, vou-vos já dizer. Isto é amor verdadeiro. Isto é amor verdadeiro, porque... Ai, meu Deus, vocês trazem-me com cada coisa. Isto é amor verdadeiro, porque as duas pessoas... Isto era o que... Esta novela que eles viveram no passado era o que eles precisavam de viver um com o outro para levarem o outro a despertar espiritualmente. Porque isto aconteceu para os dois lados, ok? Esta experiência teve um impacto nos dois lados. Nós temos a torre com o 3 de espadas. Pelo amor de... O 3 de espadas. Sim, o 3 de espadas. Pelo amor de Deus. Isto foi mesmo tipo... Um despertar através da dor. Um despertar espiritual através do coração partido. Tarô dos ciclos... Cosmic Cycles. Cosmic Cycles Tarot. 8 de espadas. Uma destas pessoas pode ter a tendência para vícios. Nós temos aqui uma mulher que está ali no 8 de espadas, portanto a sentir-se restrita, com uma garrafa ao lado. Alguma destas pessoas pode ter criado um vício qualquer, por estar em afastamento, por não compreender o que é que se passava. Não dá para compreender com factos da matéria conexões que têm esta transcendência espiritual, ok? Ai, gostei deste termo. Conexões com transcendência espiritual. Quatro de ouros. Este homem tem estado a juntar dinheiro, inclusivamente, para poder reconquistar esta mulher. Ele está a juntar dinheiro. Porque ele acha que ela... É assim, vamos ser práticos, não é? Para uma pessoa fazer coisas com outra pessoa, é preciso dinheiro. Nem que seja para fazer programas simples, não é? Sair, fazer qualquer coisa, é preciso... Nós para sair e fazer qualquer coisa precisamos de dinheiro, não é? E eu acho que ele percebeu isso e tem estado a juntar, faz parte do planeamento dele, porque vai ser necessário. Mas eu acho que ele também acha, por algum motivo, aquilo que eu ouço é que ele acha que ela tem gostos caros. Dois de paus. Este homem está sozinho. Está sozinho numa jornada espiritual. 2 de paus. E já está a fazer esta jornada espiritual há algum tempo. Mas está sozinho porque assim, vocês veem um homem sozinho aqui e ele está na direção de uma espécie de uma ilha. E a ilha para mim fala-me sempre de alguém que está só numa ilha.
ele tem interesse de ter uma coisa a longo prazo com ela, 2 de paus, e é assim, ele está com os binóculos. Não sei se vocês conseguem ver que ele está com os binóculos. Ele já está a vê-la há bastante tempo, começa logo por aí. Como eu já vos disse, se isto é uma relação que aconteceu há alguns anos, este homem está a observá-la desde essa altura. Mas ele tem interesse numa coisa a longo prazo com ela. Ele sabe o que é que ele sabe. Este homem está numa atitude boa, porque ele está numa atitude de responsabilização em relação às ações dele, em relação a ela no passado. Ok? Ele sabe perfeitamente o que é que fez, ele sabe perfeitamente porque é que ele precisaria de pedir desculpa e ele quer fazer isso. Ele sabe o que é que fez, ele sabe de que forma ele a magoou e ele assume o que fez. Para alguns de vocês, este homem tem estado a treinar fisicamente também. Tem estado a treinar fisicamente. Tem estado a treinar fisicamente. 10 de ouros. Porque ele sabe, ele quer entregar tudo a esta pessoa. E ele sente que precisa de ganhar força física também para isso. É aquele tipo de pessoa que quando está forte fisicamente, está forte mentalmente, está forte emocionalmente. Acho que todos nós somos um bocadinho assim, não é? Vamos lá. Tirar o Romantic Tarot. Rei de Copas. Emocionalmente, ele sabe perfeitamente o que é que ele quer. Emocionalmente, ele sabe perfeitamente o que é que ele quer. O Diabo. Ele não sabe muito bem lidar com o lado mais atrativo desta mulher, ainda. Com a espontaneidade dela, com a liberdade dela. Ela é muito ela própria. Lá está, fora do comum. E ele às vezes sente-se um bocadinho intimidado. O Diabo. Ele sente-se um bocadinho intimidado em relação a ela e às vezes faz julgamentos em relação a ela porque ela é como é. E como ela não se enquadra no tal perfil social, ele às vezes faz julgamentos errados em relação a ela e ele sabe isso. Ele sabe isso, ele sabe que às vezes não está a vê-la como ela é. Rei de Paus. Eu vejo aqui muitos vícios. Vejo pessoas a beber álcool, vejo pessoas a fumar. Eu já disse, eu acho que para alguns de vocês este homem pode ter criado, ou esta mulher pode ter criado um vício por causa desta ruptura. Este homem está a ter um despertar aqui com esta lanterna. Faz-me lembrar a lanterna do ermita. E ele tem estado muito a fazer reflexão profunda quando está sozinho. Temos aqui várias lanternas, portanto ele já teve vários insights sobre esta mulher, tudo dentro dele, coisas intuitivas, porque ele chegou à conclusão que se havia distância aqui e havia algum tipo de não comunicação entre eles, ele chegou à conclusão que tinha que perceber o que se passava dentro dele. Portanto, ele queria saber o que é que se passava com ela, mas encontrando essa resposta dentro dele. A estrela. E ele agora vê que ela é a realização de uns sonhos dele. Apesar dele ainda não saber como lidar com este lado dela todo diferente, ele sabe que ela é a realização dos sonhos dele. A estrela. 8 de espadas. Então, é o segundo 8 de espadas que sai aqui. Nós temos aqui 2 cartas de 8 de espadas. Eu tenho a sensação que este homem restringiu esta mulher de alguma forma. Eu acho que este homem colocou uma barreira entre ele e ela. Porque assim, olhem só.
Estas duas cartas de 8 espadas têm ali uma grade. Esta tem uma grade aqui, esta tem uma grade aqui, feita de espadas. E aqui este 5 de ouros tem uma grade que separa ela dele. Ok? Eu acho que ele pôs uma grade entre eles os dois. Ele separou, ele criou uma barreira que impedia ela de chegar até ele. E ele fez isto de propósito, na altura. Ele fez isto de propósito, na altura. E ele sabe que por causa disso ela sofreu bastante. Ela teve que fazer um luto, olha ela aqui. Ela sofreu bastante com este impedimento que ele criou dela chegar até ele. E agora ele está a olhar para ela e a pensar, e agora, depois disto tudo que eu lhe fiz, depois de tudo que eu lhe fiz sofrer, e era por isso que eu estava com vontade de chorar, agora já passou, como é que eu agora apareço e vou ter com ela tipo a cara podre, como se costuma dizer, assim, como? É por isso que ele tem estado a planear, porque ele tem que encontrar, e eu acho que ele já está a começar a perceber como é que ele chega a ela depois de tudo o que ele lhe fez, basicamente. Mas ele já tem estado a perceber como é que faz isso. Cavaleiro de Ouros. Ele está aqui parado a dar de beber ao cavalo, mas o Cavaleiro de Ouros, de todos os cavaleiros, é aquele que cumpre com a tarefa do rei. Mas demora muito tempo. Portanto, este homem, lá está, ele está a planear isto há muito tempo. Ai, tenho que beber água, não estou a aguentar isto. Esta leitura está-me a dar sede. Então, vamos tirar este baralho que é Heal Yourself Reading Cards. Caso vocês não saibam, eu tenho que vos dizer que eu só uso baralhos originais. E porque eu tomei essa decisão para respeitar os direitos das pessoas que criam os baralhos. Porque assim, hoje em dia anda por aí uma peste de baralhos copiados. É uma vergonha. É uma vergonha. E as pessoas deviam ter vergonha na cara de copiar os baralhos dos outros e também deviam ter vergonha na cara de usar baralhos copiados, de comprar baralhos copiados. Porque isso é mesmo um desrespeito total às pessoas que criam os baralhos. Que canalizam, que têm ali o trabalho para fazer o processo criativo. Por isso é que eu só tenho originais. Porque quando a pessoa compra um baralho que não é original, está a dar dinheiro a pessoas que não têm nada a ver com a pessoa que o criou. E a pessoa que o criou, em relação a esse baralho específico, não vai ganhar nada. Portanto, é ridículo. E eu continuo a dizer isto porque eu detesto esta situação. Se bem que é assim, lá está, existe público para tudo. Help from above. Esta conexão está a receber ajuda de lá de cima. Ajuda dos anjos, dos guias. Para alguns de vocês, ajuda de Neptuno ou Poseidon. Para outros está a ter ajuda de Iemanjá. Pois é, há muita coisa que ele não disse. E aqui esta carta diz exatamente o que queres dizer. Diz exatamente o que te vai aí dentro. O que tu queres dizer, o que está aí dentro para ser dito. Say what you mean. Pois ela sofreu muito porque ela teve que fazer um trabalho de deixar ir. Ai, estou outra vez com vontade de chorar, meu Deus. Tenho cá para mim que eu acabo este vídeo e a extensão e caio para aí a chorar. Ela teve que fazer o processo de deixá-lo ir e foi muito duro. Eu acho que ela ainda pode estar a sofrer um pouco com isto. Mas ela aproveitou para fazer uma cura, não é? Não tinha outro remédio. Como é que se diz? Quando a vida nos dá limões, fazemos limonada, se formos inteligentes. Foi o que ela fez. Portanto, do género, ok, o coração partido é o meu coração, aquela pessoa contribuiu, mas agora fico aqui eu sozinha com o meu coração partido. Alguém tem que fazer alguma coisa. Sou eu. Mais ninguém vai fazer. É engraçado, olha aqui. Parece que ela está a aplicar este bálsamo no coração, olha ali. Isso não quer dizer que o processo tenha sido fácil e não quer dizer que ela já tenha conseguido fazer isto tudo. Às vezes é difícil e às vezes demora anos, às vezes.
Se as pessoas soubessem o poder que têm para torturar emocionalmente as outras, tinham um bocadinho mais cuidado. É o que eu tenho a dizer. Ciclos. Pois, eu acho que ela ainda não completou este luto. Ela tem ciclos em que ela está muito bem, tem ciclos em que ela se vai abaixo. Tem ciclos onde ela se vai abaixo. E agora vamos tirar as mensagens do chá, que eu ainda nem baralhei este baralho, esqueci-me. Vou baralhar agora, mas ainda vos digo mais. Eu tive que o pôr fora do meu apoio de baralhos, porque eu não tinha espaço, só para vocês verem o nível. Ele está na caixa dele, porque eu não tinha espaço para ele. Algo se passou no mês de junho, ou vai se passar no próximo mês de junho, e é uma coisa importante para esta conexão. O papagaio. Pois é, alguém também interferiu aqui nesta conexão. Eu acho que alguém disse aqui alguma coisa a uma destas duas pessoas que promoveu afastamento entre os dois. Tão simples quanto isto. Olha aqui. Questões materiais não é um problema aqui nesta conexão nem entre estas pessoas. Portanto, se ele está a pensar que não tem dinheiro e é por isso que não vai falar com ela porque não tem dinheiro, esta carta diz o contrário. Talvez ele esteja a vê-la como uma pessoa mais a precisar de coisas mais caras do que na realidade ela é. Ok? Happiness. Felicidade. Lá está. Esta conexão é especial. Os problemas são temporários entre estas duas pessoas. Isto é uma fase de... É uma fase de despertar espiritual que eles estão a ter. Okay? Os dois estão aqui a ter um despertar, uma cura interior que tem que ser feita. Os ratos. Há aqui uma incompatibilidade com família ou amigos. Ou os dois. Eu continuo a dizer, alguém interferiu nesta conexão. Isso eu não tenho dúvidas. Podem ter sido família, amigos, alguém fez aqui um mimimi que teve impacto negativo e que fez estas duas pessoas afastarem-se. Portanto, talvez esta vontade que este homem tem de reconectar com ela, talvez ele precise de ignorar os amigos e ignorar a família para poder fazer isto. Mas é assim, eu vejo aqui felicidade, está aqui happiness. Está aqui happiness. Ok, vamos aqui então ver o que é que veio. Setembro também é um mês relevante para esta conexão, ou então o setembro, algum setembro pode ter sido já uma coisa importante para esta conexão. Também pode ser no próximo setembro, ou entre junho e setembro. Em relação ao momento em que você encontrar este vídeo, claro. Olha aqui, Beetle, good fortune, portanto, muita sorte. Isto é uma conexão abençoada, não é? Aqui está claro. Olha aqui, o touro. Sabem o que é que diz aqui? Não é o touro o signo, é o touro a carta daqui deste oráculo. Que diz, não volte atrás, ou seja, não deixe quebrar por causa da oposição. Mostra a sua força e a sua resistência. Portanto, qualquer que seja aqui o obstáculo, qualquer que seja aqui a resistência, o bloqueio entre estas duas pessoas, este homem consegue vencer se ele for uma pessoa persistente e se ele não se deixar amolecer com qualquer coisinha. Ele consegue vencer e ele consegue dar a volta a isto, percebem? E fazer o que ele quer, que é vir ter com ela. Basicamente é o que temos aqui.
Meus amores, gostei imenso desta leitura, espero que vocês também tenham gostado. Eu vou dar continuidade a isto na extensão, tem um link aqui em baixo, podem carregar, ver se faz sentido para vocês avançarem ou não. Obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau.